Olá, amigos queridos, vamos continuar nosso estudo. Comecemos com o nosso tão abençoado Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santo seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como também devemos perdoar àqueles que nos devem. Não nos deixes cair em tentações, livrai-nos do mal, que assim seja, com a graça de Deus. Meus amigos, vamos dar continuidade ao capítulo 21. Haverás falsos cristos e falsos profetas do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Até aqui estamos vendo que em todos os tempos aparecem os falsos messias, os falsos profetas, e nós, médiuns, devemos tomar cuidado, pois muitas vezes, abastecidos pelo orgulho que temos e que nada de bom nos traz, existem aqueles médiuns que ainda ficam ali. Nossa, Maria se manifestou através de mim. Ai, fulano. E o que é isso? É um meio de fascinação, de obter ali a confiança do médium para que esteja depois a seu serviço. Começa ali como um ser de luz, levando lindas mensagens, e quando se vê o médium, ainda imperfeito, todos somos, né? Mas num grau mais da vaidade, se deixa levar. Então, muito cuidado com isso. E para isso, qual é o melhor antídoto? O estudo do Evangelho, das obras básicas, que é o que nos dará a direção, é o que nos ensinará a entender se realmente o que estamos ouvindo, o que estamos lendo, o que estamos assistindo, o que estamos observando pessoalmente, vem realmente dos ensinos de Jesus Cristo. Então vamos lá, hoje nós vamos iniciar a leitura do item 10, estamos nas instruções dos Espíritos, os falsos profetas da erraticidade. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1862. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, existem também em maior número entre os espíritos orgulhosos que, sob a falsa aparência de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra da emancipação libertadora da humanidade, lançando por médiuns dos quais se servem sistemas de ideias polêmicas e absurdas, para melhor fascinar aqueles a quem desejam iludir e para dar mais peso às suas teorias, apresentam-se sem escrúpulos sob nomes que os homens só com muito respeito pronunciam. Estes médiuns geram o fermento das discórdias entre os grupos, que os levam a se isolar uns dos outros e a se olharem com desconfiança. Apenas isso bastaria para desmascará-los, porque, assim agindo, eles mesmos dão o mais completo desmentido do que dizem ser. Cegos são os homens que se deixam enganar por eles de maneira tão grosseira. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem a qual dizem pertencer devem ser não somente bons, mas, acima de tudo, devem ser altamente racionais. Pois bem, passai seu sistema pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Concordareis, portanto, comigo todas as vezes em que o Espírito indicar como remédio para os males da humanidade
ou como meios de atingir a sua transformação, coisas fantasiosas, impraticáveis, medidas pueris e ridículas, ou quando formula um sistema contrário às mais vulgares noções da ciência, não passa de um espírito ignorante e mentiroso. Por um lado, desejamos vos dizer que se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, ela é sempre apreciada pelo bom senso das massas. E isto também é um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis medida do valor próprio de cada um, observando aquele que encontra mais repercussão e mais simpatia. Seria ilógico, de fato, admitir que uma doutrina cujo número de adeptos diminua seja mais verdadeira do que aquela que vise os seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confia a um círculo restrito. Faz com que ela surja em diferentes lugares a fim de que a luz se apresente para todos em contraposição às trevas. Recusai rigorosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos, medíocres, que tendem a se impor aos homens fracos e crédulos, distribuindo-lhes louvores exagerados a fim de iludi-los e tê-los sob seu domínio. São geralmente espíritos sedentos de poder que, tendo sido tiranos públicos ou da família durante sua vida terrena, ainda querem vítimas para tiranizar após a morte. Desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e extravagância, ou recomendem cerimônias e atos estranhos. Há sempre, então, um legítimo motivo para a desconfiança quando isto ocorrer. Por um lado, acreditai que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos que possuem médiuns sérios, e não a estes ou aqueles com a exclusão dos outros. Ninguém é médium perfeito se estiver obsediado, e há obsessão evidente quando um médium está apto apenas a receber comunicações de um determinado espírito, por mais elevado que pretenda ou diga ser. Em consequência disto, todo médium e todo grupo que acredita ser privilegiado por comunicações que só eles podem receber e que, além disso, se submetem a práticas que tendam para a superstição, estão sem dúvida sob a ação de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome em que todos, encarnados e desencarnados, devemos honrar e respeitar, e não permitir que ele seja comprometido a todo instante. É incontestável que, uma vez submetidos ao crivo da razão e da lógica, todas as observações e comunicações dos espíritos será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado, um grupo pode ser enganado, mas a verificação severa dos outros grupos, com a ciência adquirida e a autoridade moral dos dirigentes de grupo, mais comunicações que os principais médiuns recebem como sinal de lógica e autenticidade dos melhores espíritos, farão justiça rapidamente, desmascarando estas comunicações mentirosas e astuciosas, procedentes de um grupo de espíritos mistificadores e maus. Bem, meus amigos, aqui é bem o que eu disse na introdução, que muitos espíritos querem se aproveitar, porque eles trazem em si, carregaram para a erraticidade o que eram aqui enquanto encarnados e querem ali fascinar os médiuns, e que cabe aos médiuns estudarem, compreenderem, buscar entender para não se deixarem cair, na mão desses irmãos
ainda ali em processo de querer dominar a situação, trazendo regras, coisas, palavras, instruções que não condizem com a verdade espírita. E para isso, a gente tem que passar tudo pela peneira da razão, né? Pensar, falar, nossa, mas tal espírito com esse nome só fala através de mim mesma, por quê? Então tem algo errado, tantos são os médiuns da casa, né? Então, para ver o que sobra, tem que passar pela peneira, porque a verdade dá trabalho, exige conhecimento, tem que se estudar, sim, para começar a fazer essa peneira. Você tem que saber o que você está peneirando, há que vigiar e orar, porque é fácil de se deixar levar, há que se ter tolerância, disciplina. E, infelizmente, a maioria das pessoas não querem isso tudo, querem mais o oba-oba, né? Mas não pode ser assim, nós devemos analisar os fatos. E Deus, nós vimos, Ele atribui os conhecimentos, mas através das casas sérias em vários pontos do globo, de uma só vez, porque Ele não privilegia ninguém. Então, nós temos que conhecer as obras básicas, né? E conhecendo as obras básicas, quando pegarmos um outro livro com título espírita e começarmos a ler, dependendo do que estiver lá, nós vamos saber se realmente é sério ou não, ou se são ensinamentos vãos da cabecinha de qualquer um que veio ali querer se passar por um ser ilustre, não? Vamos pensar nisso, mas vamos continuar estudando. Jeremias e os falsos profetas, Luiz, Espírito Protetor, Carlos Hurre, 1861. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escutei as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Divulgam as visões do seu coração e não o que aprendem da boca do Senhor. Dizem aqueles que blasfemam. O Senhor o disse, tereis a paz. E a todos aqueles que marcham para a corrupção de seus corações, o mal não acontecerá convosco. Mas qual deles assistiu ao conselho do Senhor? O que viu e entendeu o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, e eles corriam por si mesmos. Não lhes falava nada, e eles profetizavam. Ouvi o que disseram esses profetas que profetizam a mentira em meu nome. Dizem, sonhei, sonhei. Até quando esta imagem estará no coração dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias são apenas seduções de seus corações? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interroga e vos diz, qual é o fardo do Senhor? Vós lhes direi, vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jeremias capítulo 23, versículo 16 a 18, 21 a 25, 26 a 33. Gente, aqui nós vemos, né, por essa colocação de Jeremias, vai estar explicando aqui depois, mas só de ler, a gente ainda vê certos médiuns que têm ali uma facilidade muito grande de se comunicarem com a espiritualidade, dentro e fora da casa espírita, e recebem muitos conselhos, muitas dicas. Não fazem por mal, mas às vezes acabam se passando por falsos profetas. Porque chegam até a procurar as pessoas e dizer aquilo que foi dito a eles. Olha, fulano, é isso, isso pode acontecer, era isso, isso. Então, são cuidados básicos que médiuns têm que ter.
Se tiver que ser dito, será no devido local, né? Na casa espírita, através de uma orientação, através de uma sessão de psicofonia. São cuidados que todos nós precisamos observar em nós mesmos. Porque senão daqui a pouco nós vamos estar por aí, como a cigana, lendo as mãos do povo. Bom, vamos continuar. É a respeito desta passagem do profeta Jeremias que quero vos falar, meus amigos. O profeta, em nome de Deus, disse: é a visão do coração deles que o faz falar. Estas palavras indicam claramente que desde aquela época, os charlatães e os vaidosos abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, portanto, da fé simples e quase cega do povo e prediziam por dinheiro as coisas boas e agradáveis. Esse tipo de enganação era muito comum entre o povo judeu e fácil é compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava impossibilitado de distinguir os bons dos maus. E era sempre mais ou menos enganado por esses supostos profetas que não passavam de impostores ou fanáticos. Não pode haver nada mais esclarecedor do que estas palavras. Não enviei estes profetas, e eles correram por si mesmos. Não lhes falava nada, e eles profetizavam? Mais adiante ele diz: ouvi estes profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Indicando assim um dos meios empregados para explorar a confiança que o povo tinha neles. A multidão, sempre crédula, não contestava a veracidade de seus sonhos ou visões. Sempre achava natural e sempre convidava os profetas a falarem. Após estas palavras do profeta, meditai também sobre os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz: não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Pois entre os desencarnados há também os que têm prazer em enganar quando encontram ocasião. Esses enganados são bem entendidos médiuns que não tomam a necessária precaução. Eis aí, sem dúvida, um dos maiores obstáculos, contra o qual muitos esbarram, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É para eles uma nova prova, na qual somente pode triunfar, orientando-se com prudência. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons dos maus espíritos, para que vós mesmos não vos torneis falsos profetas. Ai, meus amigos, para que nós mesmos também não nos tornemos falsos profetas. Não saiamos por aí dizendo: ai, eu sonhei isso e aquilo. Ai, pode acontecer. Ai, já aconteceu isso no outro tempo. Porque até amigos estudantes também da mesma doutrina que nós, conhecedores ali das obras básicas e sérias, vão acabar procurando esse médium, sim. Ai, fulano, me fala, fulano, o que você me diz a respeito? Está acontecendo isso, isso, isso. E aí? Até onde está o certo e o errado? Até onde isso é para o bem realmente de todos envolvidos? São questões que eu fico guardando aqui comigo, mas que esse estudo acaba aflorando, né? E que nós cuidemos de nós, para que possamos sim ter cuidado com esses falsos profetas desencarnados, que chegam ali de mansinho, falando palavras doces e que por vezes nos deixamos iludir, e quando vemos, eles estão aí falando sobre a vida de tal amiga, de tal amigo, e estamos bancando os falsos profetas. E aí Deus diz: quem sois que falais em meu nome?
Quem és que dizes mentira em meu nome? Então é isso. Vamos aprendendo um pouquinho a cada dia, nos melhorando dia a dia, pois esse é o objetivo da nossa encarnação, a nossa melhora. E vamos orando e pedindo a Deus para que cuide de todos aqueles que se deixam envolver por esses falsos profetas. Fico em paz e que Deus abençoe a semana de cada um com muita luz, paz, saúde e tudo que houver de bom. Que assim seja. Mais uma vez, aqui estamos. Vamos seguir a leitura do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 2º, capítulo 4, Pluralidade das Existências. Sempre rogando a Deus nosso Pai e a Jesus o amparo desse momento. Estamos no capítulo 7, Parentesco Filiação. Pergunta de Kardec, número 203. Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou nada mais fazem do que lhes dar a vida animal, a que uma nova alma vem juntar depois à vida moral? Somente a vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Vejam que aqui a espiritualidade superior responde a Kardec que os pais apenas dão a vida animal, ou seja, o corpo, porque a alma é indivisível. Pergunta 204. Desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? Não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames que remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Também bastante interessante, e sentimos isso, vivenciamos essa situação no nosso dia a dia, quando reencarnamos dentro da própria família, onde temos sentimentos ali de simpatias ou antagonismos, antipatias, sem nenhum motivo aparente. Então, os motivos provavelmente estão nos vínculos das existências anteriores. 205. Segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-as remontar às existências anteriores? Ela os amplia em vez de destruí-los, baseando-se o parentesco em afeições anteriores. Os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. 205A. Ela diminui, entretanto, a importância que alguns atribuem à sua filiação, porque se pode ter tido como pai um espírito que pertencia a uma outra raça ou que tivesse vivido em condição bem diversa? É verdade. Mas essa importância se baseia no orgulho. O que a maioria honra nos antepassados são os títulos, a classe, a fortuna. Este coraria de haver tido por avô um sapateiro honesto e se vangloria de descender de um nobre debochado. Mas digam ou façam o que quiserem, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela nossa vaidade. Incrível essa pergunta de Kardec 205, referente aos laços que temos, né? E a reencarnação fortalece esses laços, corrige os laços que foram equivocadamente julgados e criados por nós ali.
nos alerta nessas situações para os verdadeiros vínculos, o que verdadeiramente importa, os valores morais. E temos uma grande caminhada ainda para compreendermos isso. Pergunta 206. Desde que não há filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, o culto dos antepassados seria uma coisa ridícula? Seguramente não, porque devemos nos sentir felizes de pertencer a uma família na qual se encarnam espíritos elevados. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, não tem menos afeição pelos que estão ligados a ele por laços de família, porque os espíritos são frequentemente atraídos a esta ou aquela família por causa de simpatias ou ligações anteriores. Mas acreditai que os espíritos de vossos antepassados não se sentem absolutamente honrados com o culto que lhes tributais por orgulho. Seu mérito não recai sobre vós, senão na medida em que vos esforçais por seguir os seus bons exemplos. Somente assim a vossa lembrança lhes pode ser não agradável, mas até mesmo útil. Então, sempre o nosso respeito pelo nosso passado, pelos antepassados. Quanto mais vamos nos esclarecendo através do Espiritismo, mais vamos dando valor a qualquer pessoa que está vivenciando no nosso caminho, seja pelos laços de sangue e seja por outros vínculos de vizinhança, de trabalho, de escola, na comunidade, enfim. Nada é à toa. Então, Deus Pai nos coloca no lugar onde vamos estar atraindo e reencontrando as almas às quais devemos melhorar sempre os nossos vínculos. Item 8. Semelhanças físicas e morais. 207. Os pais transmitem aos filhos, quase sempre, semelhança física. Transmitem também semelhança moral? Não, porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, nada mais existe do que consanguinidade. 207a. De onde vêm as semelhanças morais que existem às vezes entre os pais e os filhos? São espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade das suas inclinações. Então aqui fica claro que os pais transmitem apenas hereditariamente as características físicas. Se há características, semelhanças no comportamento moral, é por conta da afinidade de moral que esses espíritos têm nesse reencontro. 208. O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Exerce, e muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Vejam a importância da missão de todos nós que temos a oportunidade de sermos pais, de educar essas almas a nós conduzidas por conta de uma necessidade do passado, de um vínculo que fizemos. Então, mais do que palavras, precisamos dar os exemplos, porque se a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, que prestemos bastante atenção que exemplo estamos dando, de vida aos nossos filhos. 209. Por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Ou seja, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia bons espíritos como filhos? Um mau espírito
pode pedir bons pais na esperança de que seus conselhos o dirijam por uma senda melhor, e muitas vezes Deus o atende. Olha só, que possamos prestar bastante atenção nesses coraçõezinhos que nos vêm, observar se tem essas tendências mais difíceis e fazer, todo o esforço para direcionar essa alma a Deus. 210. Os pais poderão, pelos seus pensamentos e suas preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito em lugar de um espírito inferior? Não, mas podem melhorar o espírito da criança a que deram nascimento e que lhes foi confiada. Esse é o dever. Filhos maus são uma prova para os pais. Vejam aqui a prece, e muito importante para nos dar força, clareza, compreender, iluminar os caminhos. Mas esses determinados pedidos, que meu filho seja um filho muito bom, então não é bem assim que funciona, né? Vamos à frente. 211. Kardec pergunta: de onde vem a semelhança de caráter que existe frequentemente entre os irmãos, sobretudo entre os gêmeos? Espíritos simpáticos que se aproximam pela similitude de seus sentimentos e que se sentem felizes de estar juntos. 212. Nas crianças cujos corpos nascem ligados e que têm certos órgãos comuns, há dois espíritos, ou seja, duas almas? Sim, mas a sua semelhança faz que muitas vezes não vos pareçam mais do que uma. Aqui ele se refere aos siameses. Então, muitas vezes são situações de prova, de resgate ali, de dois espíritos habitando um só corpo. 213. Mas se os espíritos se encarnam nos gêmeos por simpatia, de onde lhes vem a aversão que às vezes se nota entre eles? Não é uma regra que os gêmeos tenham de ser espíritos simpáticos. Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida. 214. Que pensar das histórias de crianças que lutam no ventre da mãe? Imagem. Para figurar que o seu ódio era muito antigo, fazem-no remontar à fase anterior ao nascimento. Geralmente, não percebeis bem as imagens poéticas. 215. De onde vem o caráter distintivo que se observa em cada povo? Os espíritos também formam famílias pela similitude de suas tendências, mais ou menos purificadas, segundo a sua elevação. Pois bem, um povo é uma grande família em que se reúnem espíritos simpáticos. A tendência a se unirem, que têm os membros dessas famílias, é a origem da semelhança que determina o caráter distintivo de cada povo. Acreditas que espíritos bons e humanos procurarão um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Procuram o seu meio. 216. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral das existências anteriores? Sim, isso pode acontecer, mas ao melhorar-se, ele se modifica. Sua posição social também pode não ser a mesma. Se de senhor, ele se torna escravo, suas inclinações serão muito diferentes e teríeis dificuldades em reconhecê-lo. O espírito sendo o mesmo nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter, de uma para outra, certas semelhanças. Estas, entretanto, serão modificadas pelos costumes da nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente o seu caráter, pois de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano, desde que se haja arrependido. Aliás, esse é o objetivo
da reencarnação. Nós mudamos de situações, de posições sociais, muitas vezes de sexo, para podermos ali nos corrigir, mudar, ter condições de mudar o nosso ponto de vista, o nosso caráter, os nossos valores. Esse é o objetivo da reencarnação. 217. Nas suas diferentes encarnações, o homem conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? O corpo é destruído e o novo corpo não tem nenhuma relação com o antigo. Entretanto, o espírito se reflete no corpo e, embora seja apenas matéria, é modelado pelas qualidades do espírito, que lhe imprimem um certo caráter, principalmente ao semblante, sendo, pois, com razão que se apontam os olhos como um espelho da alma, o que quer dizer que o rosto, mais particularmente, reflete a alma, porque há pessoas excessivamente feias que, no entanto, têm alguma coisa que agrada quando encarnam um espírito bom, sensato, humano, enquanto há belos semblantes que nada te despertam ou até mesmo provocam a tua repulsa. Poderia supor que só os corpos perfeitos envolvem espíritos mais perfeitos que eles, quando encontras todos os dias os homens de bem sob aparências disformes? Sem uma parecença pronunciada, a semelhança dos gostos e das tendências pode dar, portanto, àquilo que se chama um ar de conhecido. Aí vem uma nota de Allan Kardec. O corpo que reveste a alma numa nova encarnação, não tendo nenhuma relação necessária com a anterior, pois que pode provir de origem muito diversa, seria absurdo supor-se uma sucessão de existências ligadas por uma semelhança apenas fortuita. Não obstante, as qualidades do espírito modificam quase sempre os órgãos que servem para suas manifestações, imprimindo no rosto e mesmo no conjunto das maneiras um cunho distintivo. É assim que, sob o envoltório mais humilde, pode encontrar-se a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto sob o hábito do grande Senhor, vence algumas vezes a da baixeza e da ignomínia. Certas pessoas, saídas das mais ínfimas posições, adquirem sem esforço os hábitos e as maneiras da alta sociedade, parecendo que se reencontram o seu elemento, enquanto outras, malgrado seu nascimento e sua educação, estão ali sempre deslocadas. Como explicar esse fato de outra maneira, senão pelo reflexo daquilo que o espírito foi? Aqui cabe uma reflexão muito importante que cada um de nós pode fazer, porque, muito embora possamos renascer num corpo belo e delicado, o nosso caráter sendo grosseiro, sendo difícil, isso vai transparecer, porque o espírito traz ali e passa as suas impressões independente da situação do corpo. Como bem explicado aqui está, vemos pessoas disformes que nos passam uma beleza incrível que não vemos em muitos que aparentam uma beleza física muito grande. Então, o espírito se sobrepõe à matéria. Diante desses ensinamentos, que possamos olhar sempre para nós e
agradecer a Deus a oportunidade de estarmos no corpo físico, buscando melhorar o nosso caráter moral através da reforma íntima e para que a gente coloque os valores onde exatamente eles devem estar, não nos preocupando com a beleza externa, porque no final das contas o que vai transparecer sempre e o que vai valer aos olhos de Deus e a de todos é o caráter, são as vibrações do ser que está ali, independente da aparência. Então isso para nós é um aprendizado muito grande, que possamos então combater essas mazelas da vaidade, do orgulho, do egoísmo e buscarmos o equilíbrio, a harmonia com Jesus. Até o próximo encontro.